Salve, salve, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, e hoje vamos trabalhar dentro da geografia com o tema estrutura etária e por gênero da população brasileira, as características e transformações das estruturas produtivas. A justificativa para o que nós vamos discutir hoje é compreender a PEA, as características da PEA, população economicamente ativa. Entender que estas características da população economicamente ativa vão influenciar no sistema previdenciário, vão influenciar no sistema de saúde e vão influenciar também no sistema de transportes. Bem, de forma inicial, eu gostaria de discutir com vocês alguns gráficos, em particular este, onde nós observamos a pirâmide etária absoluta do Brasil na década de 80, e é feito um comparativo, se os senhores observarem nesse slide, a população absoluta, a pirâmide etária absoluta de 2010. Então tem um espaço de tempo de 30 anos que separam esses dois comparativos. Os senhores vão observar nesta pirâmide do lado esquerdo, a minha esquerda, que a base da pirâmide ela está diferenciada uma da outra. Então, o senhor vai observar no primeiro slide que a base da pirâmide, ou seja, de 0 a 4 anos, está um pouco mais alargada, e os senhores vão observar no comparativo ao lado que a base da pirâmide ela é diminuída. Os senhores vão observar também na sequência o corpo da pirâmide está descrito de uma forma diferente, ou seja, nesse primeiro demonstrativo, na década de 80, eu tenho uma curva menos acentuada, e os senhores vão observar que nesse gráfico de 2010, esse corpo da pirâmide, o meio dela fica mais cheinho, fica mais rechonchudo, ou seja, essa população economicamente ativa, ela é maior. Os senhores também vão observar na comparação das duas pirâmides que o ápice, a parte de cima da pirâmide, no segundo demonstrativo, em 2010, ela vai ficando maior, ou seja, vai demonstrando então, nós podemos observar nesse comparativo, um menor nascimento, e nós vamos observar também uma menor taxa de mortalidade. Os senhores vão observar, novamente eu tomei a liberdade de colocar um gráfico para os senhores acompanharem comigo, tá? Nós vamos acompanhar aí década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e uma previsão, uma projeção para 2050. O que é que os senhores vão observar? Um aumento da expectativa, da esperança de vida no Brasil. Uma evolução dessa esperança, dessa expectativa de vida. Os senhores vão observar que na década de 40 a média era de 41 anos de idade, de vida. Depois os senhores vão observar que nós tivemos um incremento nisso em uma década de praticamente 10 anos. E isso também está ligado com um maior acesso à medicação, um melhor acesso à saúde. Depois os senhores vão observar que vem numa crescente, né? De 51 para 57, e assim vamos evoluindo até uma previsão para 2050 de aproximadamente 81,3 anos. E aí fica a pergunta para nós, né? Quem vai trabalhar? Quem é que vai levantar o peso? Quem é que vai pegar pesado? Porque se a população vai envelhecendo, existe uma tendência de nós termos menos essa PEA, menos essa população economicamente ativa. Bem, novamente vamos trabalhar com gráfico, porque é a melhor forma de você ver essa distribuição etária no nosso país. Então, novamente, nós temos um gráfico agora, mas não distribuído em 15 especificações. Aqui, este gráfico, ele está separado em 3 grandes blocos, né? Nós estamos observando, então, em vermelho, de 0 a 14 anos, num segundo bloco, entre 15 a 64 anos, e depois de 65 ou mais. Então, observem comigo que a parte de baixo, essa parte que está em vermelho, ela vem decrescendo, ela vem diminuindo, né? O que isso nos mostra? Menos população de 0 a 14 anos. Bem, da mesma maneira, se os senhores observarem a população entre 15 a 64 anos, os senhores vão observar o quê? Que essa faixa azul está crescendo. Ou seja, nós estamos tendo mais pessoas
com essa idade, entre 15 e 64 anos, e da mesma maneira, de uma forma síncrona e sinérgica, os senhores vão observar que essa última parte, essa parte dourada, que demonstra a população acima de 65 anos de idade, também vem crescendo. Não de uma forma tão acentuada quanto essa faixa dos 15 a 64, mas também vem crescendo, ou seja, menos natalidade, também menos mortalidade, e as pessoas entre 15 e 64 anos, essa faixa etária da população vem crescendo. Aqui, neste slide, os senhores vão observar comigo o termo bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Vocês vão observar que tem uma parte deste demonstrativo em dourado que está bem maior que o demonstrativo em negro. Então, o que é isso? Nós temos aqui disposto o que nós chamamos de bônus demográfico, que é o quê? A maior parcela da população do Brasil é economicamente ativa. Ou seja, nós temos mais pessoas, que de cada 100 pessoas aproximadamente, nós temos 69 pessoas que o quê? Que estão trabalhando, que estão produzindo, que estão, a princípio, pagando mais impostos. Então, a parcela maior da população é economicamente ativa, em detrimento às crianças e às pessoas, aos aposentados. Novamente um gráfico, por quê? Para a gente poder entender as características etárias da população brasileira. Então, os senhores vão observar o quê? Temos novamente 3 grandes blocos, né? Nós temos um bloco que está mostrando, está descrito em azul, onde você vai observar comigo que nós temos uma linha decrescente, ou seja, começa por volta aproximadamente de 30% da população e vem decaindo, certo? Com o passar dos anos, e a previsão hoje, certo? É de que ela venha a chegar a 12,99%, 13%. Da mesma maneira, se os senhores observarem comigo, a faixa que vai entre 15, 16 anos até 60 anos de idade aproximadamente, ela vem se mantendo, tem uma tendência de ter um pico agora, nos próximos anos, 3 a 5 anos, e depois vai decair, mas vai ficar em torno de 60%. E essa faixa que vai acima dos 60 anos de idade apresenta uma curva crescente, ou seja, ela vem subindo, saiu lá de 5% e vai chegando por volta, deve chegar ao torno de 26% a 30%, ou seja, a população está envelhecendo. Observamos gradativamente o envelhecimento da população brasileira. O que é que isso vai demandar? Vai demandar do governo, do setor governamental, um maior investimento no setor de saúde, vai demandar um maior investimento, quando se diz no setor previdenciário, e nós vamos ter que nos adaptar quanto ao transporte. Por quê? Para poder acolher essa população que tem envelhecido gradativamente. Mais um gráfico, isso nos facilita visualizar homens e mulheres. Um gráfico demonstrando o em azul, demonstrativa, expectativa de vida em torno do ano 2000, e um outro gráfico em vermelho mostrando a expectativa de vida por volta de 2010. Os senhores vão observar que a expectativa de vida tem crescido, então homens por volta do ano 2000 viviam 66 anos e as mulheres 69. Em 2010 nós temos os homens vivendo aproximadamente 74 anos e as mulheres 77 anos, ou seja, a expectativa de vida tem aumentado. Torno a repetir, não sendo redundante, mas torno a repetir para os senhores, que isso está ligado diretamente a uma maior acessibilidade à medicação, está uma maior acessibilidade a diagnóstico de algumas patologias e também ao controle de algumas patologias que eram diagnosticadas de uma forma tardia, e hoje a saúde, por ter avançado, isso permite com que as pessoas vivam mais. Entendendo que viver mais não é viver melhor, que esse é um outro tema para ser discutido no futuro. Aqui eu gostaria de colocar para os senhores essa relação de sexo, né? O que quer dizer essa relação de sexo? Mostra para nós esse número, o valor de equilíbrio dele é 100. Então, se tivermos com o valor de 100, significa que naquela região nós temos o mesmo tanto de homens e a mesma quantidade de mulheres. Se passar de 100, se for mais de 100, nós temos mais homens.
E se tiver abaixo de 100, nós temos mais mulheres. Os senhores vão ver que no Brasil, como um todo, nós temos mais mulheres, 94, o índice 94. Na região do norte, é a nossa região que tem mais homens do que mulheres. Na região nordeste, na região sudeste, na região sul e centro-oeste, mais mulheres do que homens. Agora eu quero tomar a liberdade de resolver um exercício que vai nos ajudar na fixação do que foi dito até agora. Então, eu vou observar com os senhores o seguinte. Então, nós temos aqui um exercício que foi aplicado na Universidade de Maringá, né, na UEM, Paraná. Ele traz o seguinte enunciado. Considere a pirâmide etária, abaixo, e aponte as alternativas corretas sobre a estrutura etária da população da região sul do Brasil. Antes de passar às perguntas, então essa questão ela tem 5 respostas, e dentre as 5 respostas tem 2 que estão corretas, é uma questão somatória, né? Eu gostaria de fazer uma análise com vocês aqui sobre esse gráfico, sobre essa pirâmide. Os senhores vão observar que aqui na base da pirâmide, de 0 a 4 anos, nós temos uma diminuição do nascimento, né, da taxa de natalidade. Os senhores vão observar na terceira linha que nós temos, na terceira linha, de 10 a 14 anos, ela se destaca, essa faixa em particular, essa faixa etária se destaca, ela está aumentada de 10 a 14 anos. Os senhores vão observar depois que o corpo da pirâmide está mais cheinho, ou seja, a população econômica ativa se destaca em detrimento aos extremos, né? Ou seja, as crianças e as pessoas que deveriam estar aposentadas, os idosos, né? E os senhores vão observar também lá em cima, no ápice, uma menor taxa de mortalidade, observando que na parte azul são os homens, estão demonstrados os homens, e na parte cor-de-rosa estão demonstradas as mulheres, ou seja, as mulheres estão vivendo mais do que os homens. Então vamos lá, as respostas. Nós temos lá a resposta número 1, o topo da pirâmide representa a população com mais de 60 anos. Está correto. Enquanto a base apresenta o aumento da população jovem. Vamos refletir. O alargamento da pirâmide aponta a alta da taxa de natalidade. Não. O alargamento da pirâmide não aponta a alta da taxa de natalidade, porque a taxa de natalidade, como os senhores observaram, na realidade ela está diminuindo. Item 2, o número 2 aqui, né? O segundo item que vale 2, a participação de mulheres idosas é superior à participação de homens idosos na pirâmide? Sim. Os senhores observaram lá no ápice que sim, etária da região sul, o que inclui o estado do Paraná. A segunda resposta está correta, então nós somaríamos 2, né? A terceira resposta, o valor de 4, a participação de menores de 10 anos de idade é inferior à da população adulta. Não, os senhores acabaram, eu ainda ressaltei, não é essa a verdade que está mostrando a nossa pirâmide. Na pirâmide etária, pois há uma ampliação do índice de fecundidade. Não, essa resposta não está certa. E aí nós vamos para a quarta resposta. O topo da pirâmide, a parte de cima, indica que é um número significativo de idosos, o que gera demandas financeiras, sim, correto, ao Estado, como as aposentadorias e os programas de saúde. Isso está correto, essa resposta está certa. Então a primeira resposta correta valia 2, agora com mais 8 são 10. E agora vamos para a última alternativa, o índice de desenvolvimento humano representado na pirâmide. Aqui você já pode parar. Essa pirâmide não está falando de IDH, de índice de desenvolvimento humano. Ela na realidade está falando está representando as estruturas etárias. Eu coloquei aqui para vocês o índice de desenvolvimento humano, IDH, mede o nível de desenvolvimento humano dos países, utilizando como critérios o quê? Educação, a longevidade, ou seja, também está inclusa a saúde, e a renda, o PIB per capita. Então, a resposta correta é a somatória da pergunta que vale 2, mais a pergunta que vale 8, totalizando 10. Eu quero agradecer, até mais, um abraço.